Então vamos lá. Vamos dizer que você tenha que fazer isso no seu dia a dia. Você está trabalhando lá na Prate Dona Duzi, é uma indústria farmacêutica que fica lá em Toledo, no Paraná, e você foi contratada ou contratado, né, como um analista da qualidade. É o seu primeiro emprego, você pretende se desenvolver na empresa. E isso poderia ter acontecido lá na Prate Dona Duzi, poderia ter acontecido em alguma outra indústria dessas, que, como nós vimos nas últimas aulas, enxerga essa área como uma área promissora. Então, a chance de você ser colocado ou colocada numa equipe que vai trabalhar no registro de um fitoterápico daqui para frente é muito grande, tá? Enfim, quais são os desafios? Eu trouxe um trabalho aqui para vocês que foi escrito pelo Liberato Brum Júnior. Eu já mandei currículo para Prate Dona Duzi lá em Toledo, e esse é um colaborador dessa empresa, e ele tem um trabalho na área de fitoterápicos, que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Esse trabalho não é tão antigo assim, ele é de 2017. Então, essas pequenas coincidências, né, não são tão coincidências assim, tá? Isso indica que se o Liberato Brum, que trabalha lá na Prate Dona Duzi, está publicando algo nesse sentido, é porque ele também, assim como nós, está estudando a área de fitoterápicos. E quando você vê alguém de um grande laboratório desse, publicando esse tipo de material, você tem que abrir o seu olho. Porque vamos dizer que ele selecione também os novos colaboradores, né? Ele vai precisar de pessoas que entendam um pouco da área de fitoterápicos, que tenham feito uma boa disciplina de fitoterapia, né? E aí eu vou comentar com vocês o trabalho do Liberato Brum hoje. Desafios do desenvolvimento dos dossiês de registro de medicamentos fitoterápicos. Então, sabe aquela parte de encontrar o fitoterápico, provar que ele tem efeito, atividade biológica? Isso meio que a gente já tratou nas últimas aulas aí, né? Existem diversas plantas medicinais, existem testes biológicos para essas plantas, várias das plantas já têm material de sobra para comprovar os seus efeitos. E na legislação existe duas categorias principais. Uma é o medicamento fitoterápico e a outra é o produto tradicional fitoterápico. O medicamento fitoterápico, que é o caso aqui do trabalho do Liberato Brum Júnior, ele precisa dos testes clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. Assim como na alopatia, é necessário comprovar que o fitoterápico, com aqueles teores de princípios ativos, de marcadores presentes no seu extrato, terá atividade farmacológica, tá? O que é que são marcadores? Vou pegar um pouquinho do que será a farmacognosia no semestre que vem e mostrar para vocês só essa questão de marcadores que estão citados aqui no artigo. Vou explicar para vocês como é que funciona uma cromatografia. Como o próprio nome já diz, cromatografia tem a ver com cor, né? Croma é cor. E a cromatografia é uma técnica de separação pela cor. Porque lá nas cromatografias que eram feitas no início desse sistema de separação, a cor observada a olho nu era usada para separar substâncias. Então o que era feito? Pegava-se uma coluna de vidro. Vou fazer uma coluna de vidro melhor aqui para a gente. Só um minuto. Essa coluna de vidro era preenchida com sílica. Ou, na época, se não me engano, era carbonato de cálcio. Algo nesse sentido. Conectava-se uma mangueira a essa coluna, tá? Eita.
E essa mangueira era ligada a uma bomba. Essa bomba iria despejar aqui nessa coluna o que a gente chama de fase móvel, tá? O que é a fase móvel? São solventes orgânicos. São etanol, clorofórmio, água, em diferentes combinações, tá? E o que está aqui dentro da coluna, a sílica que é usada hoje em dia, ou o carbonato de cálcio lá da época, é chamado de fase estacionária. Então, essa sílica, que é usada hoje em dia, fica toda empacotada aqui, dentro dessa coluna. O seu extrato é injetado nessa coluna. Sabe essas bolinhas que eu estou fazendo aqui? São as bolinhas da sílica, tá? Imagine que elas estão preenchendo todo o recipiente. Beleza. Você, por meio de uma seringa, enquanto a fase móvel está correndo aqui nessa coluna, e saindo aqui para o lado de cá, o que está acontecendo ali? Eu tenho a fase estacionária sendo hidratada, entre aspas, porque são solventes orgânicos também, né? Então, se for o álcool, está sendo alcoolizada. Enfim, pula. A fase estacionária está sendo preenchida pela fase móvel. Então, enquanto eu tenho essa sílica, que é a fase estacionária aqui, a fase móvel, que eu vou fazer em amarelo, tá? Também está passando aqui no meio dessa sílica. E está saindo aqui na ponta, na outra extremidade da coluna. E aqui existe um detector. Vou desenhar um olho, tá? Que pode ser um detector ultravioleta, pode ser um espectrômetro de massa, né? São os detectores que são usados aí para descobrir a estrutura ou informações sobre as estruturas das moléculas. O que acontece? Onde é que entra o seu extrato? Aqui costuma ter, em algumas cromatografias, um espaço para que você injete por meio de uma seringa o seu extrato. Então o seu extrato cai aqui dentro. O que vai acontecer com ele? Dentro do seu extrato tem uma diversidade imensa de estruturas químicas, de moléculas, de classes de moléculas, que você verá posteriormente na farmacognosia. A questão é que quando todas essas estruturas partem aqui do mesmo ponto, acontecem interações diferentes entre essas estruturas químicas presentes no extrato e a fase móvel e a fase estacionária. Essa é a grande importância de você dominar as primeiras aulas de bioquímica em que você entende o que é polar e o que é apolar. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Aqui no curso de farmácia eu não preciso me preocupar com isso, porque eu tenho certeza que vocês sabem disso. Tá? Ok. Se a sua fase estacionária for apolar, os seus metabólitos apolares ficarão mais retidos, enquanto essa fase estacionária é preenchida pela fase móvel. E quando eu uso uma fase estacionária apolar, é porque a fase móvel é polar. O que vai acontecer com os compostos polares? Quando essa fase móvel passa aqui, ela arrasta mais vigorosamente os compostos polares. Então eles vão eluir pela coluna primeiro. E assim eu separo os constituintes de um extrato por polaridade. Ok? Quando eles saem da coluna, o meu detector vai transformar a percepção que ele tem desses compostos num gráfico. A área embaixo desse gráfico corresponde à concentração desse composto aqui nesse extrato. Qual que é o desafio? Se você está produzindo síntese orgânica, né, fármacos por síntese orgânica, o que você coloca no meio reacional? Os dois reagentes e o catalisador. E, se você programou muito bem a sua reação orgânica, talvez você, farmacêutica aí, vá para síntese orgânica também, trabalhar numa indústria ou fazer pesquisa com síntese orgânica. Quando você programa a sua reação, e é lógico que você vai pesquisar isso na literatura e por aí vai, você vai ter um rendimento alto
de uns 86%. Isso indica que 86% do seu reagente e dos seus reagentes se tornou o seu produto de interesse. E o que é que vai ter nessa mistura? Vai ter então lá um pouquinho de reagente, um pouquinho de catalisador e muito produto formado, seu produto de interesse. Purificar isso pela cromatografia, que eu estou mostrando para vocês aí, é muito mais simples. Agora, num extrato vegetal, meus amigos, se você faz uma corrida aí de 1 hora, né, programando fase estacionária, fase móvel, você tem um cromatograma que no final é isso aqui, ó. E fica feio os picos, né? Vai ter aqueles picos ótimos, bem resolvidos aqui, né? E essas coisas loucas. Então, isso aqui foi 1 hora de corrida. Dá para saber, com o detector ultravioleta aqui, né? O que é cada um desses picos? Eu estou mostrando isso para vocês para justificar por que essa parte é importante. É muito complicado, depois de tudo, né, trabalhar com a padronização desses extratos. A etapa analítica, e é por isso que você tem que se dedicar firmemente aí para as próximas matérias que virão, ela é essencial, ela é a alma do farmacêutico. Transformar um cromatograma desse aí, feio desse jeito, num cromatograma que seja bem resolvido, capaz de promover a identificação e a quantificação desses compostos, é o nosso principal desafio. É o que a gente nasceu para fazer. E por isso a gente precisa saber de bastante química, de química orgânica. E na área de fitoterápicos, principalmente, se eu encontro um composto desses em grande concentração no meu extrato, ele se torna um marcador da minha espécie. Então, se eu tenho, por exemplo, o ginseng, né? O ginseng já é comercializado atualmente. Quem que é o marcador do ginseng? Os ginsenosídeos. Então, todo extrato de ginseng, por mais estranho que esteja lá, áreas diferentes do cromatograma, que é esse perfil cromatográfico que eu estou mostrando para vocês, se o ginsenosídeo com aquela fase móvel e aquela fase estacionária sai com 10 minutos, quando der 10 minutos, o cromatograma tem que fazer isso, isso, isso e isso. O resto não importa, mas se quando der os 10 minutos, que é a hora que o ginsenosídeo sai da coluna com aquela fase móvel e aquela fase estacionária, e eu encontro esse pico nos 10 minutos, bem resolvido, eu sei que aquele extrato é um extrato de ginseng, tá? Como que eu faço isso para uma espécie nativa do Brasil, que já foi testada em animais, por exemplo, que pode se tornar um produto tradicional fitoterápico, mas que não tem nenhuma informação a respeito dos seus marcadores? Complicou, né? Enfim, esse é o grande desafio que está um pouquinho mais além daquele desafio legal. Depois que você for farmacêutico e farmacêutica, você vai perceber que é melhor encarar esse desafio analítico do que encarar o desafio legal, a burocracia, né? Eu vou mostrar mais um pouco dessa burocracia para vocês hoje. Enfim, ó. A gente já sabe, né, dos benefícios das plantas medicinais e tudo mais. E nessa revisão, aspectos relacionados à pesquisa e desenvolvimento em linhas gerais de um medicamento fitoterápico são relacionados com o arcabouço regulatório que normatiza o registro de tais produtos. Cada etapa de desenvolvimento relaciona-se a uma norma em específico, de tal forma que a execução de qualquer experimento de forma diversa da preconizada impossibilita sua utilização na documentação de registro do produto. Ainda tem essa. As suas etapas analíticas têm que ser exatamente aquelas propostas pela Anvisa.
senão você não consegue registrar o seu produto. Lá na Anvisa, a gente, vamos dizer assim, esperaria que existissem profissionais capacitados, né, que entendem isso aqui. Mas, na verdade, é como se fosse um cartório. Você tem identidade? Tenho. Ah, você esqueceu a identidade? Ah, então não faz. E o profissional que está lá, ele não tem culpa disso, né? Mas é o que acontece, ele não entende de cromatografia. Então, beleza, está lá preconizado na farmacopeia que a folha do abacateiro tem que ser analisada por tal método, com a fase móvel X, a fase estacionária Y. Em 2 minutos, tem lá um pico referente aos flavonoides da folha do abacate. Se você muda o método analítico, muda a fase móvel, muda a fase estacionária, a quantificação pode ficar até melhor do que está lá. Se você usa um espectrômetro de massas, a sua quantificação fica 1000 vezes melhor. Só que você tem que desenvolver o método que está lá na farmacopeia. Se você levar uma coisa melhor, não adianta. Tem que fazer o que está lá, né? E aqui ele ressalta que deve ser feito esse link, essa ligação, para que se obtenha resultados satisfatórios no sentido de viabilizar-se o registro e a futura comercialização de produtos desenvolvidos. A principal informação que eu trago com esse artigo aqui para vocês é que preparem-se, façam a mala, né? Porque quando o trem passar, você vai pular nele. Porque se lá na praça de Dona Dulce estão estudando isso aqui, muito provavelmente estão querendo, né, trabalhar mais nessa área de fitoterápicos. Vamos dar uma olhadinha aqui na legislação. Aqui é interessante que ele colocou aqui as normas aplicáveis ao registro e notificação de fitoterápicos. Ó. Tem uma RDC para a bula, uma RDC para o folheto informativo do produto tradicional fitoterápico. Quando for medicamento fitoterápico, né, MF é bula. Tem uma RDC para rotulagem do medicamento fitoterápico, uma RDC para rotulagem do produto tradicional fitoterápico. Tem essa legislação para o estudo de estabilidade. Tem outra aqui para validação analítica, que é validar o método que vai quantificar os marcadores. Então, ele vai validar a fase estacionária e a fase móvel que você usou para validar, para quantificar esse composto X aqui, que pertence às classes a classe dos alcaloides, que está presente no seu extrato de, sei lá, guaco. Então, validar isso aqui já é outro problema, já é outra fonte, né, de din-din que você precisa gastar para que alguém faça isso para você. Porque não tem como dar conta de tudo. Existe a RDC 17 também, que vai regulamentar as boas práticas de fabricação do medicamento fitoterápico. E essa RDC 13, que regulamenta as boas práticas de fabricação do produto tradicional fitoterápico. Então tem uma RDC para cada, dependendo do seu caso, você vai ter que mudar. Tem RDC para propaganda de medicamentos, para pesquisa clínica no caso do medicamento fitoterápico, né? Para alterações que você faça depois do registro. Então, por exemplo, você traçou o perfil cromatográfico do seu extrato na primavera. No verão, quando você foi lá e pegou aquela planta novamente, o perfil mudou. Então você vai ter que fazer uma alteração pós-registro. E aí tem uma legislação para isso também. E se você quiser importar o seu fitoterápico, que com certeza quem estiver desenvolvendo fitoterápicos brasileiros terá essa vontade, essa inclinação para importação, tem RDC para isso também. E no centro de tudo, a RDC 26 de 2014, que nós já tratamos, né? Que é para que você faça o registro ou a notificação. Medicamento fitoterápico precisa de registro e produto tradicional fitoterápico precisa de notificação apenas, caso ele esteja no formulário de plantas medicinais da farmacopeia brasileira. A maioria das plantas nativas que nós temos aqui na nossa região não estão.
Então você terá que incluir a espécie na lista de denominação comum brasileira, fazer todos aqueles passos lá que eu expliquei na aula passada. O fluxo de pesquisa e desenvolvimento de um fitoterápico, o Liberato Brum coloca aqui, mas eu queria pular isso aqui e chegar aqui, ó. Quais são os principais desafios? Eles são analíticos, né? E a comprovação da segurança e eficácia. Tratando-se de produtos cujos ativos são derivados de plantas, é importante destacar que a metodologia analítica responsável pelo doseamento na matéria-prima e no produto merece uma atenção especial. Então, esse cara, esse profissional que está lá trabalhando com uma matriz complexa, que são as plantas, né, os extratos vegetais, ele é um herói. Né? Porque ele passa por diversos testes, ele precisa comprar colunas diferentes, né, com fases estacionárias diferentes, usar fases móveis diferentes, acidificar a fase móvel, alcalinizar a fase móvel. Acidificar a quanto? Qual o pH? Qual a temperatura da coluna e da fase móvel, consequentemente, que tem que ocorrer esse processo de separação. Até isso influencia. Como é que eu vou preparar minha amostra? Eu faço um clean-up nessa amostra, ou seja, eu passo essa minha amostra de extrato num cartucho que tem uma fase estacionária ali que vai pegar sujeiras presentes nesse extrato, para depois eu inserir o extrato na coluna e assim eu preservo a vida útil da minha coluna e melhoro a minha quantificação. Então, isso aí são alguns pontos, né, pelos quais eu passei no desenvolvimento lá da minha pós-graduação, em que eu abordava aí esses aspectos analíticos. E é bastante coisa para você conseguir ter algo consolidado para depois enviar lá para a Anvisa. E também usar isso aí no dia a dia da produção, do controle de qualidade dos lotes, né? Em um produto obtido por síntese, como eu havia comentado com vocês, você determina uma única substância. Já num produto derivado de plantas, existe um conjunto de constituintes em que muitas vezes admite-se que a ação farmacológica é resultado do efeito de várias substâncias ou até mesmo de uma relação sinérgica entre elas. Então, muitas vezes, você não consegue quantificar todos os marcadores se a sua planta tiver marcadores numa mesma corrida cromatográfica. Então você vai ter que escolher uma fase móvel lá, por exemplo, clorofórmio etanol, com uma coluna SPE 20, um tempo de corrida de 25 minutos, temperatura do forno em que a coluna está de 40 graus Celsius, faz a corrida para identificar flavonoides. Ah, mas essa planta também tem alcaloides. Aí vai mudar completamente. Você vai fazer o clean-up na amostra, vai extrair alcaloides. Isso aí, calma, porque vocês vão aprender tudo na farmacognosia. Eu só estou dando exemplos aqui, né, para ilustrar o que aqui o nosso amigo está dizendo. E essa relação pode ser até sinérgica. Então, dificulta bastante o controle de qualidade de uma planta porque eu tenho um marcador que eu encontrei. E eu não sei se o efeito biológico dela depende de um outro marcador que eu não encontrei. Então, a princípio, é isso que causa esse preconceito dos profissionais que estão envolvidos com a química, né, como nós, farmacêuticos, em relação aos fitoterápicos. Só que como eu mostrei para vocês lá naquele artigo, naquele trabalho que eu desenvolvi com o sinergismo, não interessa muito a concentração do produto. Ele pode estar em baixa concentração enquanto marcador. Só que os outros produtos que estão em menor concentração ainda agem sinergicamente. Essa sinergia que é a chave do efeito fitoterápico observado nas espécies vegetais. Tá? Então, meio que essa etapa aqui de quantificação
ela é necessária, só que ela não é conclusiva. Como eu disse, de acordo com o horário, você consegue encontrar na mesma árvore, pegando folhas, fazendo uma distribuição amostral das folhas ali, composições diferentes no extrato. Não tão diferentes assim, né? Mas algumas diferenças há. Estes marcadores são substâncias que são criteriosamente selecionadas, considerando preferencialmente a sua atividade biológica e a viabilidade analítica, ou seja, percentual presente na planta e capacidade de quantificação. Na cáscara sagrada, por exemplo, que é utilizada aí como laxante, deram o nome dos marcadores de cascarosídeos, né? E assim sucessivamente. Para muitas plantas, já está definido em monografias farmacopeicas as substâncias que devem ser monitoradas. Então, tem os ginsenosídeos, os cascarosídeos, né? Tem espécies em que você monitora os flavonoides, né? Rutina, quercetina. Inclusive para droga vegetal, extratos padronizados. Então, quando você recebe lá no seu laboratório, na sua farmácia de manipulação, uma tintura, essa tintura te foi entregue por uma empresa que recebeu o extrato padronizado e produziu aquela tintura e levou para você. Então, ela já recebeu o extrato padronizado. Agora, vejam que interessante, quem plantou ou colheu, né, mesmo que não estivesse sendo plantada, a espécie vegetal, não precisa fazer todos esses testes. Eu vou mostrar para vocês o lado bom de terem incluído a agroecologia e a agricultura familiar na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né, no Plano Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos aí, para nós farmacêuticos. É uma área onde a gente pode atuar, que eu cheguei à conclusão que é a melhor de todas. Vida que segue aqui. Em se tratando de controle de qualidade através de validação analítica ou estudo de aplicabilidade dos métodos compendiais, comprova-se a precisão e exatidão. Porém, para a aplicação em estudos de estabilidade, é preciso se comprovar que tais métodos também são específicos e capazes de detectar a formação de produtos de degradação. Se a gente não tem condição de saber nem quem são os componentes do extrato que são ativos, imagina descobrir o que aquelas moléculas se tornarão quando elas se degradarem na prateleira, quando o produto está na prateleira. Este ponto poderá exigir a utilização de recursos analíticos de alto custo, como técnicas de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Vocês verão isso em farmacognosia. E é uma técnica cara. Mais uma vez, né, meus amigos? Din. E limita a nossa atuação, né? Enquanto profissional liberal, que permitem inclusive o balanço de massas, ou seja, a equivalência entre a percentagem de perda de teor, enfim. Aí, no final, ele conclui que a correlação entre os requisitos regulatórios necessários ao registro de medicamentos fitoterápicos com as etapas de desenvolvimento do produto ratifica a necessidade de alinhamento entre as práticas de pesquisa e a realidade do mercado regulado. Então, o Liberato Brum já conclui especificamente que a questão regulatória que está errada. No passado, as plantas medicinais eram comercializadas como alimentos. Então elas não estavam nessa legislação aí, nessa RDC 26. A folha seca, como era usada para fazer chá, ela era caracterizada como alimento. Cerveja, por exemplo, também é um alimento, né? Vinho é um alimento. E aí ficava mais fácil de comercializar. Muitos produtos foram desenvolvidos nesse ambiente, de que pedaços da planta eram comercializados como alimentos. Eram introduzidos nas cápsulas, né? Como alimentos, pela legislação. Então,
se você vê lá o Naturete, né? Esses fitoterápicos que existem, o Figatil, são produtos tradicionais fitoterápicos. Só que eles são de uma outra época. Então eles conseguiram se registrar mais facilmente. Agora, para criar as coisas novas, ficou meio complicado. O desenvolvimento de um fitoterápico apresenta grandes desafios. É comum o reconhecimento dos benefícios das plantas, papapá. E a comprovação da segurança, eficácia, qualidade necessária do registro e comercialização de um produto. Além de complexo, precisa ser criteriosamente planejado e conhecido desde os primeiros experimentos. Por quê? Se você gastar essa grana toda e depois o produto não emplacar no mercado, está aí um fracasso, né? Uma capivara para você adicionar e falir a sua empresa e trazer vários prejuízos que não são do nosso interesse. Este talvez seja o principal desafio para o desenvolvimento de produtos fitoterápicos, considerando-se o rico acervo de publicações científicas. Então, para o Liberato Brum, já existe literatura suficiente, já existe pesquisa suficiente. O que está impedindo esse cara é a legislação. E ele está lá dentro da indústria, ele é do setor de pesquisa e desenvolvimento da Prate Dona Dulce, tá? E o que falta para ele? Legislação. Então falta aí a harmonização entre os diversos atores desse cenário, pesquisadores e tal. Enfim. O mercado de matérias-primas para a indústria de fitoterápicos, né? Como eu disse para vocês, aquele produto tradicional fitoterápico, quando ele for ser registrado, e o medicamento fitoterápico, quando for ser registrado também, ele precisa de toda aquela legislação. Só que, e a matéria-prima? E se você, como farmacêutico, quiser orientar a produção de matéria-prima vegetal? Porque precisa do nosso conhecimento para saber como plantar, qual época plantar. Muitas das nossas espécies vegetais já têm sido extraídas, né, ao longo do ano. Existem informações sobre isso já, que você pode utilizar nesse plantio. Condições, né, de adubo, condições de predação por pragas podem interferir nesse metabolismo vegetal, e você vai ser a pessoa capaz de avaliar isso antes da colheita, semanas antes da colheita, ou avaliar in loco, né, in situ, né, quer dizer, na plantação, e verificar, não, vamos colher hoje. Faz um teste rápido, uma cromatografia de camada delgada, que vocês também verão na farmacognosia. Poxa, é hoje. Porque o metabolismo vegetal varia bastante, né? Então, talvez, meus amigos, nesse setor seja mais interessante fornecer a matéria-prima, tá? E, posteriormente, encontrar parceiros com os registros necessários para produzir e comercializar produtos tradicionais fitoterápicos ou produtos fitoterápicos. Então, eu acho uma estratégia interessante para vocês procurar quais são as matérias-primas, né? Procurar quais são os possíveis fitoterápicos aí no mercado em que a nossa região pode produzir, né? Até para o futuro, porque eu quero que vocês sejam também empreendedores da área, né? E vamos dar uma olhadinha aqui então nesse trabalho. O mercado de matérias-primas para a indústria de fitoterápicos, né? Esse trabalho foi produzido lá na Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Farmácia. O intuito desse trabalho foi realizar um levantamento sobre os fornecedores de matérias-primas de uma indústria de fitoterápicos de porte médio. Então, pegou uma indústria de fitoterápicos de porte médio, né, que está produzindo lá, sei lá, 20, 30 fitoterápicos, e analisou de onde vem a matéria-prima para cada um daqueles fitoterápicos. Classificou os fitoterápicos de acordo com a localização geográfica e a representatividade comercial. Os dados obtidos foram confrontados com a literatura existente para posicionar o produtor brasileiro frente à concorrência do produto importado.
A indústria em questão adquire 25 insumos ativos de 12 diferentes fornecedores. O Brasil e a Alemanha representam individualmente 34% dos fornecedores, com 4 empresas qualificadas. Quem são essas 4 empresas? Eu gostaria de saber. Entretanto, enquanto as empresas alemãs abastecem a indústria com 14 matérias-primas e os produtos brasileiros fornecem apenas 5 insumos ativos, que é 20%. Nos trabalhos, como sempre, né, esse sigilo é respeitado e não mostra quem são as 4 empresas. Mas vamos dar uma olhada nos resultados aqui do trabalho, né? A origem dos fornecedores. Ó. Localização geográfica e relação percentual dos fornecedores de insumos. Então, 34% dos fornecedores estavam no Brasil, 34% na Alemanha, 8% nos Estados Unidos, 8% na Espanha. Então, poxa, nós moramos no Brasil, né? A indústria de porte médio está aqui e menos de 50%, né, do material vegetal que ela usa, dos insumos que ela usa, são daqui. Quantidade de empresas, ó, e 34%, né, menos da metade, está relacionado com 4 empresas. 4 empresas no Brasil. Quando você pensa nisso, dá vontade de abrir uma empresa, né, na hora. Mas eu vou mostrar para vocês também que não é tão fácil assim. E é isso aí, ó. Itens por país fornecedor. São 4 empresas no Brasil. Só que o que piora aqui na nossa situação? 5 itens são produzidos por essas 4 empresas no Brasil. E as 4 empresas lá da Alemanha produzem 14 itens. A da China produz 1, Espanha produz 1, Estados Unidos 1, França 3. Então, mesmo com 34% do mercado, né, vamos dizer assim, sendo abastecendo, o mercado brasileiro abastece 34% dos insumos dessa empresa. 34% das empresas que abastecem essa empresa com insumos é brasileiro. Só que isso equivale, né, na prática, a 5 produtos apenas. E a Alemanha supera a gente aí quase 3 vezes mais, né? Se você pegar o que é internacional, então, 4 vezes mais produtos vêm de fora em relação aos produtos internos aqui. E a gente, de certa forma, viu que essa é um ponto fraco do setor, né? Já naquele trabalho em que eu coloquei para vocês as considerações da indústria. E é onde nós podemos atuar. Quanto custa, então, para registrar um produto tradicional fitoterápico ou medicamento fitoterápico? Quanto custa? Eu gosto de trazer essa informação porque na cabeça do aluno parece que é mais fácil do que na vida real. Então você não vai conseguir ter a planta, ter o laboratório, né, ter a capacidade de produzir. Às vezes você fez uma revisão da literatura e encontrou diversos trabalhos, né, garantindo que a planta tem esse efeito farmacológico mesmo, e agora é só registrar na Anvisa. E a princípio a gente fica imaginando que esse registro é gratuito, né, porque se é um órgão público, é uma agência nacional de vigilância sanitária, um órgão público e tal, para que eu preciso pagar, né, para registrar? Eu vou mostrar para vocês os preços. Esses preços estão estabelecidos aí, né, na Portaria Interministerial 701, de 31 de agosto de 2015. Está aqui, ó, Ministério da Fazenda. Gabinete do Ministro. Portaria Interministerial número 701, de 31 de agosto de 2015. O atualiza monetariamente os valores de taxas de fiscalização de vigilância sanitária instituída nos termos dessa lei lá de 99. Porque a Anvisa foi criada em 99, né, meus amigos? E quando ela já foi criada com essas taxas que foram atualizadas aí.
Então, vamos mudar um pouquinho de área, né? Vamos dizer que você queira registrar um alimento novo para ser comercializado. Então, você produziu lá, em vez de usar trigo, você usou sorgo, fez uma massa de pizza com sorgo e quer comercializar essa massa de pizza. Para registrar isso, você vai precisar pagar R$ 15.276. E esse registro é o GRU que você paga antes de tudo. É quando você quer registrar, você já preparou toda a sua infraestrutura para a Anvisa ir lá fiscalizar, tá? Já está tudo pronto. Então, nesse tempo, você já pagou aluguel, você já comprou o maquinário, você já treinou a sua equipe, você já pagou a consultoria. Aí, beleza, vamos chamar a Anvisa para vir fiscalizar e nos dar o aval para trabalhar, para comercializar? Vamos. R$ 15.000. Alteração, inclusão ou isenção de registro de alimentos, 5 mil. Se você quiser tirar o certificado de boas práticas, né, de fabricação para cada estabelecimento ou unidade fabril por linha de produção de alimentos. Vamos ali ver. Tá pro lado de cá. É R$ 15.000 também. Em 99, que agora são R$ 38.406. Tá? Se você quiser registrar um cosmético, a nossa amiga Tainara, né, que pega a aula dividida, ela quer trabalhar com isso. Então, se ela criar um cosmético novo a partir de uma espécie dessa, fora todos os outros gastos, só para pedir para a Anvisa ir lá na farmácia de manipulação dela, R$ 7.000. E se você quiser registrar, né, a sua indústria de medicamentos, R$ 58.000. A sua indústria de insumos farmacêuticos, R$ 51.000. Então, se você quiser produzir os seus fitoterápicos, né, a partir da planta, comprar a produção de planta de alguém, você vai ter que ter uma indústria de insumos farmacêuticos. Então você vai ter que pegar as legislações que dizem como é que tem que ser a estrutura física, como é que tem que ser os seus relatórios e por aí vai. A planta tem que aprovar a planta, tem que ter o Ministério do Meio Ambiente, né, precisa deixar você fazer a obra, papapá. E na hora de pedir para a Anvisa ir lá fiscalizar, você vai pagar R$ 51.209 para a Anvisa e 3 centavos. Se você quiser ter uma distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, armazenadora, ou embaladora ou reembaladora e demais previstas em legislação específica de medicamentos e insumos farmacêuticos, 15 mil. Drogaria e farmácia, não, 15 mil em 99, né? É 38 mil. Será que eu estava vendo? Ah, não, estava vendo certo, né? 51 mil aqui. Se você quiser ter uma indústria de cosméticos, uma indústria de domes sanitários, né? Por exemplo, produzir lá o cloro, né? Ou um saneante, R$ 17.000. E se você quiser ser empreendedor, agora você já sabe que no setor farmacêutico, além de tudo, você ainda tem que ter essa taxa aqui para pagar. Muita gente forma sem conhecer esse documento, né? E nós, na universidade, é bom iniciar a sua vida trabalhando para alguém. Mas se você puder se juntar com seus colegas e iniciar um negócio, é melhor ainda, tá? É mais rentável, é mais interessante, é mais animador. Registro, revalidação e renovação de registro de medicamentos. Deixa eu colocar aqui um Ctrl F. Fito. Aqui, medicamentos fisioterápicos, né? Já estava ali. Se for um produto novo, 15.205. Um produto similar. Então já tem esse produto no mercado, eu quero colocar um similar, 15 mil. Se for um produto tradicional fitoterápico, R$ 15.205,69. Beleza? Então, sabe aquela espécie que você queria trabalhar? Pá, não sei o quê.
tem que contar aí com essa taxa só para a Anvisa e fiscalizar o local em que você vai produzir. É por isso que eu cheguei à conclusão que vai ter que ser igual cervejaria. Vocês já ouviram falar da cervejaria cigana, né? A cervejaria cigana é o seguinte: você tem uma fórmula de cerveja, ou gosta de tomar cerveja, ou tem um bar. Você não vai montar uma cervejaria para você. Você vai alugar a infraestrutura de uma cervejaria que já existe e produzir a sua cerveja lá. A mesma coisa pode acontecer com os medicamentos fitoterápicos. E aí você pesquisa tudo, deixa tudo no jeito e chega num produtor de fitoterápicos, né, e apresenta a proposta para ele. Eu acho que é o mais sensato para a nossa área de atuação nesse momento, enquanto farmacêuticos. Por que é mais fácil ir para a produção dos insumos em vez dos produtos ou medicamentos fitoterápicos, né? Vocês se lembram lá da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Ela aconteceu em 2008 e ela tinha a prerrogativa de incluir na cadeia de produção a agricultura familiar e a agroecologia, né? Nós falamos sobre isso. É uma cadeia de produção que não dá conta. Se você pensar no mercado nacional, como que a agroecologia vai conseguir fornecer guaco suficiente para uma cidade? É difícil. Só que tem um lado positivo disso aí. Se você quiser ser um fornecedor de insumos farmacêuticos, né, insumos ativos vegetais, muito provavelmente você não vai usar a agroecologia para isso, mas a legislação para comercializar esses insumos ficou mais branda. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de onde você encontra essa informação. Você vai lá no site da Anvisa, né? E vai procurar por registro e autorizações, que é o que está aqui. Depois disso, você vai caminhando e vem aqui em insumos farmacêuticos. Então, em vez de fazer o produto tradicional fitoterápico, não seja megalomaníaco agora, meu caro. Tente primeiro fornecer o insumo para alguém. Depois que você clica lá em insumo, você vem para essa aba aqui. O que você precisa? Se é uma empresa ou se é um produto, registro e autorizações de produtos. Passa, regularização de produtos e insumos farmacêuticos. Aí você vai para registro de insumos. No registro de insumos, você vai ver o que é preciso para registrar. E aí tem esse monte de coisas aqui de novo, né? Só que quando você desce aqui no número 13, é obrigatório registrar insumo farmacêutico ativo de origem vegetal? No momento, os insumos de origem vegetal não são passíveis de registro. Porém, como trata-se de insumos farmacêuticos, devem ser produzidos conforme as boas práticas de fabricação. E aí quem regulamenta é a RDC 69 de 2014. E é uma delícia ler essa legislação aí. É como se você encontrasse um oásis no deserto. Porque toda aquela preocupação que existe no fitoterápico e no produto tradicional fitoterápico, os laudos, os estudos de estabilidade, que você não dá conta de fazer enquanto um microempreendedor, você não precisa fazer. Você vai simplesmente plantar, colher e entregar aquele material vegetal para um parceiro, para um laboratório, que aí já pagou aqueles 150 mil para ter o seu registro de produção de fitoterápico, já tem dinheiro em caixa, já comercializa isso para poder registrar um produto novo, por exemplo. Não dá para fazer as coisas sozinho, mas como eram feitas antigamente. Hoje nós, lá na farmácia, ligamos para uma empresa que comercializa esses produtos vegetais. E aí falamos sobre a planta que a gente quer trabalhar aqui em Resende, né? E o retorno foi o seguinte:
enviem para nós uma amostra, né, da planta, para que a gente possa verificar se realmente se trata da planta mesmo, se vocês têm essa planta em grande quantidade. E o interessante, meus amigos, é que quando a gente começou a ver, a empresa se chama Quimera, algo nesse sentido, eu vou passar o nome para vocês depois. Eu falei, poxa, é em São Paulo, acho que é Vila Madalena, São Paulo. Rapaz, capaz desse trem ser umas 3 horas daqui de Resende. Aí pus no Maps, ela fica 3 horas e 12 e 20 minutos daqui de casa. Então ela está pertinho, está aqui em São Paulo. E esse foi o feedback que a gente teve, né? Então a aula de hoje foi para mostrar para vocês como que o mercado tem se posicionado, qual que é o posicionamento do farmacêutico diante desse mercado aí e o que dá para fazer. Então, é muito interessante essa área de fitoterápicos, eu tenho certeza que vai ter gente que quer seguir por aqui, só que também não adianta ficar sonhando, achando que vai colocar um produto no mercado. Não dá. É bem difícil, você precisa estar junto de pessoas que têm condições disso, tá? E entender bastante de legislação, e entender bastante de farmacognosia, e entender bastante de química orgânica. E se precisar fazer como eu comentei com vocês, né, o produto tradicional fitoterápico, ele não precisa de teste clínico de fase 1, fase 2, fase 3. Só que por que ele não precisa? Porque você vai substituir esses testes clínicos pelas informações presentes na literatura. Então, sabe aquele negócio de TCC, né, que vocês vão ter que fazer agora no final do curso? Como é que você acha que você vai fazer a sustentação de um produto tradicional fitoterápico? É exatamente igual a um TCC. Então, os alunos de agora, muitos deles ficaram tristes, né, com essa necessidade, né, o pessoal lá do 10º período, mas é extremamente necessário, porque se você não sair da faculdade com essa capacidade, depois você vai se arrepender. Quando você estiver lá trabalhando numa indústria dessa, ou para um laboratório desse, ou tentando empreender, você vai ver a falta que te fez saber construir um documento desse. Saber fazer uma revisão da literatura, por exemplo. E é assim que ocorre a sustentação dos produtos tradicionais fitoterápicos. Quanto a dizer assim, a não necessidade, né, a possibilidade, né, de registrar os produtos sem a exigência dos testes clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3. Então isso vai salvar você lá na frente. E a CRDC 69/2014 dispõe sobre as boas práticas de fabricação de insumos farmacêuticos ativos. Ir para os insumos é a nossa solução. É essa RDC aqui, ó. E aí quando você coloca lá vegetal, só para mostrar para vocês aqui, tem esses termos, né, que são os termos que eu vou cobrar na hora da prova, né? O que é um derivado vegetal? Produto da extração da planta medicinal, in natura ou da droga vegetal, podendo ocorrer na forma de extrato, tintura, alcoolatura, óleo fixo e volátil, ser exudato e outros. Então, toda a legislação, né, traz esse vocabulário aí referente ao que será tratado. E aí você vai procurando depois, né, líquido extrator, vocês vão ver matéria-prima vegetal, a planta medicinal fresca, droga vegetal ou derivado. Então, quando você pegou a folha da planta lá na plantação, né, aquilo ali é uma matéria-prima vegetal. Planta medicinal, espécie vegetal, por aí vai. Insumos farmacêuticos ativos de origem vegetal. Seção 1. Olha qual que é a necessidade que existe para que você seja um produtor de insumos farmacêuticos ativos, né? O responsável pelas reclamações, decisões quanto às medidas a serem tomadas deve ter treinamento apropriado e experiência nos aspectos específicos relacionados a insumos farmacêuticos de origem vegetal.
Quem que é esse cara? Quem que foi treinado quanto aos aspectos específicos relacionados a insumos farmacêuticos de origem vegetal? Autoinspeção. Ao menos um membro da equipe de autoinspeção deve ter conhecimento específico relacionado a insumos farmacêuticos de origem vegetal. Quem que é esse cara? Esse cara aqui, essa legislação é de 2014. O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas é de 2008, que queria trazer isso para a agroecologia. Você pode chegar lá numa comunidade rural e ensinar alguém para fazer isso. Só que não dá tão certo, sabe? Esse cara, que é o que deveria ter sido colocado na legislação, mas não foi, é a gente. A gente, enquanto farmacêutico, consegue fazer tudo isso aqui. Seção 4. Pessoal, a liberação dos produtos deve ser, que são os insumos farmacêuticos ativos de origem vegetal, tá? São esses produtos aqui. Deve ser autorizada por funcionário que tenha conhecimento dos aspectos específicos de produção e de controle de qualidade relacionados a insumos farmacêuticos de origem vegetal. Quem que é esse cara? O pessoal da produção e do controle de qualidade deve ter treinamento adequado nas questões específicas e relevantes a insumos farmacêuticos de origem vegetal. Quem que vai treinar esse pessoal? Quem? Todo o pessoal deve ser protegido do contato com matérias-primas vegetais potencialmente alergênicas por meio de roupas e equipamentos de proteção individual adequados. Como é que tem que ser as instalações? O armazenamento da matéria-prima. A produção deve ser dada atenção particular às áreas onde se realiza o processamento das etapas que geram poeira. Então, são as boas práticas de fabricação, né? Inclusive, é o que a gente tem no laboratório, por exemplo, de aulas práticas, né? Nas etapas de produção que gerem vapores e tal. Documentação. As especificações referentes à planta medicinal devem incluir, no mínimo, as seguintes informações. Nomenclatura botânica. Quem consegue dar essa nomenclatura aí? Completa. Você acha que o agricultor familiar consegue? Muitas vezes ele nem conhece que existe uma área do conhecimento que chama botânica. Detalhes da origem, data, hora, local de colheita, condições do tempo, parte da planta utilizada, se são partes aéreas, se são folhas, são flores, pedúnculo, pecíolo, caracterização organoléptica. Eu acho que alguém que não tem essa disciplina que a gente teve aí, né, de botânica, quem não tem algo relacionado à botânica, não vai achar que a folha pode englobar até o pecíolo da folha. E não é para colocar o pecíolo junto, né? Que a flor é só a pétala, talvez. Entendeu? Quem que vai fazer descrição macroscópica e microscópica? Você acha que o agricultor familiar consegue fazer descrição macroscópica e microscópica da espécie vegetal? Pesquisa de contaminante, impureza. As especificações referentes à droga vegetal, que é quando você secou a planta fresca, né? Aquilo ali vira droga vegetal. Deve incluir, no mínimo, as seguintes informações. Nomenclatura botânica completa, detalhes de origem, parte utilizada, prospecção fitoquímica ou perfil cromatográfico. Então, a prospecção fitoquímica, que vocês vão ver na farmacognosia, é bem simples. Só que um agricultor rural não faz. Você faz. Você, farmacêutico, faz. Análise quantitativa dos princípios ativos e ou marcadores. Se você não fizer isso, você vai saber interpretar isso, ver se isso está certo, se isso está errado. Tá? Então, eu acho assim que se eu pudesse voltar no tempo, eu avisava para a galera lá, falava, pô, pessoal, põe o farmacêutico aí, em vez de falar que precisa ser uma pessoa, né? Aqui fica bem estranho, né? Um membro da equipe de autoinspeção. Por que não põe? É necessário o responsável técnico, farmacêutico, assim como para drogaria, né? Como para farmácia de manipulação. Ok? Ficamos assim por hoje. Mais uma aula de fitoterapia pra gente aí. E vamos montar um grupo no WhatsApp, galera. Que
que aí vocês podem tirar dúvidas aí melhor durante a semana e sugerir temas também para as nossas aulas. Dúvidas, sugestões, comentários? Vocês estão aí mesmo ou só deixaram esse computador no mudo? Bom, sem mais para o momento, ficamos assim. Até semana que vem.